Pra que a gente não entre numa ideia de ficar o tempo todo repetindo, dizendo que o cara é tranqueiro, que o time joga mal. A gente precisa pelo menos saber por que o time joga mal, qual é a ideia de Carille, qual é a ideia defensiva dele, como é que ele marca, como é que ele ataca, como é que ele joga, o que é que ele tem de ponto bom, o que ele tem de pontos fortes, pontos fracos, o que é que ele pode trazer de novo pro Vitória, o que é que ele não pode trazer de novo do Vitória. Então eu vou botar isso no campinho para que a gente consiga trocar uma ideia a respeito disso, né? E eu poder, obviamente, também responder algumas perguntas de vocês, para que tire a dúvida, né? Assim, quer criticar? Quer cornetar? Beleza, cornete. Mas pelo menos cornete sabendo de alguma coisa, né? Para não ficar uma maluquice de vocês cornetando sem saber para onde corneta, né? Mas eu vou fazer esse trabalho de mostrar no campinho. Fechou? E aí eu vou dar minha opinião, se ele foi bom, se ele for ruim. Enfim, né, rapaz? Vamos falar sobre isso. Vamos botar no campinho, que aí a gente fala. Seguinte, vamos botar Carille no campinho. Deixa eu ajeitar isso aqui no campinho, porque não ficou legal não, né? Não ficou legal não? Pera aí, deixa eu dar uma ajeitada. Agora vai ficar bom. Pronto. Seguinte, vamos falar sobre Carille no campinho. Qual é a ideia tática de Carille? Carille, ele gosta de jogar no 4-2-3-1. A plataforma preferida dele é essa. Ele pode fazer no jogo 3 zagueiros? Pode. Ele pode fazer no jogo um 4-5-1? Pode. Inclusive no 4-1-4-1 pode, e alguns times ele chegou a começar nesse jogo, mas ele gosta de trabalhar com a formação de 4-2-3-1. Certo? Então a ideia de jogo dele é esse. O que é que ele tem de pontos fortes? Vamos falar dos pontos fortes, pontos fracos, quem pode ser o time dele, quem pode ganhar sobrevida no elenco, quem não pode, quem talvez tenha mais dificuldade para poder se encaixar na ideia de jogo dele. Claro que tudo isso é coisa de trabalho antigo, né? Pode ser que no futuro ele mude no Vitória e traga novos conceitos, enfim. Não dá para prever o que é que vai acontecer, mas eu tô trazendo aqui a ideia geral de todos os trabalhos dele. Inclusive é um padrão de Carille. Ele trabalha com conceitos tão bem estabelecidos que é quase que ele repete todos os times isso. Então, o que eu vou mostrar aqui, e já mostrou em outros times, provável que no Vitória ele tente pelo menos chegar próximo dessa ideia. Já falei a respeito do 4-2-3-1, e aí eu vou falar primeiramente do ponto forte dele, que é a defesa, onde ele realmente se sobressai. Como é que ele trabalha a defesa dele? A defesa de Carille, ele é uma defesa, primeiramente, é a mesma coisa de Carpini, no sentido de marcar de forma zonal. Então a gente não vai ver perseguição, a gente não vai ver o volante saltando, correndo, saindo de posição, a gente não vai ver isso. O time dele é sempre muito bem posicionado. Geralmente, linha de 4, atrás, outra linha à frente de meias, um meia e um atacante à frente. O time geralmente dele marca no 4-4-2. E o grande detalhe, a linha de defesa dele não é uma linha que é muito aberta, ou seja, os laterais dele não marcam pontas adversários. Os laterais dele fecham mais a área. É uma linha de defesa mais compacta por dentro. Quem é que faz esse trabalho de marcar o lateral, de marcar os pontas adversários? Os dois pontas. Os pontas dele são quase que falsos, são auxiliares de lateral. Basicamente são auxiliares de lateral. Então quando a bola estiver de um lado, quem é que vai baixar para fazer essa marcação? O ponta. Quem é que vai... Quando a bola estiver do lado esquerdo, quem é que vai marcar o lado? O outro ponta. E assim vai. Então muitas vezes a gente vai ver isso aqui, é porque a bola entrou do lado e o ponta dele vai baixar. Por dentro, você tem o atacante, que é o Renato Kaiser. Eu tô falando de Renato Kaiser, deve ser o titular. E você tem o meia dele. O meia dele é o meia que geralmente marca o primeiro volante. O time tem alguns gatilhos de pressão, o time pressiona o adversário em cima, só que não é a principal característica, o principal forte dele. O principal forte dele é isso aqui. É um time que dá muito pouco espaço para o time adversário, muito compacto no campo defensivo, dá pouquíssimos espaços.
Não é à toa que em alguns campeonatos tem a melhor defesa. E o outro detalhe, é um time que, quando a bola está próximo, principalmente ao corredor central, é um time que pressiona muito o adversário. Não deixa o adversário penetrar na área. Fecha bastante. Só que por outro lado, obviamente, que se essa bola é circulada para o lado, você tem problemas, porque como você tem um time que pressiona muito por dentro, em algum momento, algum lugar vai dar espaço. E esse espaço é justamente pelo lado. Então, a fase defensiva dele é essa. O que é que ele tem de ponto forte também? E aí eu acho que vocês vão gostar. Pois é, bola parada é um dos pontos fortes de Carille também. Ele tem jogadas fortes, jogadas bem trabalhadas. É possível que o Vitória volte a ter de novo bolas paradas fortes, como teve lá com o Condé. Então, pode ser um caminho aí para o Vitória fazer gols com o Carille, através de bola parada. Aí você vai me perguntar, e no chat é provável que esteja me perguntando, não estou vendo o chat porque eu estou no campinho. Aí você vai perguntar, mas Ítalo, por que chamam Carille de retranqueiro? Por que esta fama que persegue Carille? Por uma só questão. O time dele é um time que trabalha com a linha muito baixa mesmo. É uma linha bloco médio baixo. E joga em transição. Então recupera a bola, acelera para o atacante. E geralmente ele gosta de atacantes que realmente ataquem a última linha. Que nem Alejandro, por exemplo, ano passado. Que era um cara que Vitória jogava muitas vezes a bola nele e transição. Então é um time que joga assim. Quando o time tem bola, quando o time está com a bola, aí é um dos grandes pontos de falha dele, um dos grandes pontos de melhoria para ele, é a questão de um time muito espaçado. Se o time de Carille defender, né, um time muito compacto, o time atacando é muito espaçado. É um time que depende muito da individualidade. Não é um time que constrói com muita gente. Muito pelo contrário, é um time que opta por ataque rápido, ou seja, pegou a bola, acelera. A bola tá saindo no goleiro, bola no zagueiro, zagueiro no volante, volante na profundidade pro centroavante e é isso aí. Os jogadores de meio dele e pontas conduzem muito a bola porque é um time que joga muito espaçado. A saída de bola dele, linha de 4, 2 volantes. Os meias e pontas posicionados, centroavante na frente, pode ter uma jogada direta, ou seja, busca a bola no centroavante e vê o que acontece, uma raspadinha, como a de Dinei, uma jogada ali de velocidade para o atacante atacar a última linha e é basicamente isso aí. Então não tem grandes ideias, como tinha Carpini tinha a ideia da dinâmica lateral, tinha jogada ali de volante lateral e ponta, com Carille não. Carille saiu, pá, posicionado, a bola chega no ponto e o ponta vai ter que se virar para poder ter a jogada dele. Tem algumas combinações que ele faz, por exemplo, o meia dá o tapa pro lateral chegar no fundo? Tem, mas depende muito da intuição do jogador. É um jogo com a bola muito intuitivo. E isso me preocupa, né? Porque a gente tem um elenco que, assim, de intuição os caras não tem muita coisa não, né? Acho que aqui a gente esbarra num problema seríssimo, inclusive. Então, nesse ponto aqui, Carille tem um grande ponto aí contra ele. Então, assim, eu acredito que essa questão da postura de retranqueiro dele seja justamente por isso. Por ser um time que marca muito forte, com a linha muito baixa, joga muito de transição, mas um time que com a posse de bola não sabe muito o que fazer, não tem muitas ideias táticas de time, né? É um time que joga muito na intuição. Aí você vai perguntar, Ítalo, o que é que ele deve aproveitar do trabalho de Carpini? Em termos ofensivos, eu acho que ele vai aproveitar muito pouco. Talvez ele mantenha as dinâmicas laterais, talvez ele mantenha a questão, da jogada de bola parada, embora com o Carpini ele está trabalhando muito pouco. Ele vai tentar reativar isso. De ofensivo, acho que o principal ponto vai ser da dinâmica lateral. Defensivamente, a marcação por zona, acho que ele vai fazer alguns ajustes.
Eu acredito que ele deve manter a mesma ideia, acho que vai ser o ponto forte aí, que ele deve manter a ideia de Carpini. De resto, em termos defensivos, é a marcação por zona, bola parada é muito diferente, ele marca de forma diferente, ele joga de forma diferente. O Carpini geralmente na bola parada trabalhava com essa bola mais no primeiro pau, o Carille já trabalha essa bola mais no segundo pau. Em termos de ataque também é diferente entre Carpini e Carille. Então, enfim, acho que a gente vai ter algumas quebras aí de ideias para poder se trabalhar. O que é que eu imagino que ele vai fazer com este elenco, certo? Pra gente fechar a análise, depois vou deixar o campinho e a gente vai debater as ideias de vocês, se vão falar o que você quer no campinho, o que é que vocês acham. Pro time que afinal de contas o cara tá contratado, não tem muito o que fazer mais, né? Mas o que é que eu acho que ele vai manter desse time do Vitória e quem é que eu acho que dentro desse elenco pode acabar ganhando as posições? Primeiramente, a linha de defesa, ele gosta de zagueiros altos, ele gosta de zagueiros que se imponham, porque como o time joga com a linha muito baixa, força muito o cruzamento para a área. Então eu acredito que ele vai trabalhar com a linha de defesa mais alta. Então eu acredito que Zé Marco e Lucas Alter vão sair na frente de Edu. Nas laterais ele vai ter um problema, porque Claudinho não é um grande marcador. Maicon Jesus verde, e acho que Cáceres sai na frente de Claudinho por conta da questão defensiva, por conta do comportamento defensivo. Volantes, aqui eu acho que vai ter a primeira rusga entre ele e a torcida. Os dois volantes, Baralha e Ronald, eles não tiveram bons comportamentos com o Carpini quando precisou marcar por zona. Porque são jogadores que gostam de atacar a bola, jogadores que correm, adoram correr atrás de atacante, correr atrás de meia, sai de posição, e Carille não gosta muito disso. Carille é o volante posicionado. Ronald sai na frente de Baralhas por ser um volante de mais qualidade, e ele gosta de ter esse equilíbrio, um volante de mais pegada e um volante de mais circulação, um cara que construa mais. Ronald sai na frente de Baralhas nesse sentido. Mas eu acredito que dentro daquilo que Carille vem trabalhando em outros jogos, em outros times, eu acredito que talvez a dupla Baralhas e Ronald, ele possa até testar em algum momento, mas não acredito que ele vá manter durante muito tempo. Eu acredito que o Vitória vai precisar contratar um volante para poder sanar, e inicialmente ele vai tentar colocar ou o William Oliveira ou o Ricardo Hiller para ser o primeiro volante, e o segundo volante talvez ele trabalhe com o Ronald evoluindo na marcação zonal, ele vai acabar ganhando essa posição. Mas eu não acredito numa dupla Baralhas e Ronald, certo? Lado de campo, Lucas Braga, ele é um jogador que, do elenco atual do Vitória, apenas 2 jogadores trabalharam com o Carille. Um jogador foi o Lucas Braga, foi o cara que mais jogou do elenco atual do Vitória. Foram 20 jogos, 23 jogos na época de Santos ainda, 2022, 2021. Então, é um ponta de característica que Carille gosta, ponta forte, que baixa, que marca até a linha de fundo. Então, acredito que o Lucas Braga deva sair na frente inicialmente. O outro ponta, eu acredito que deve ser Oswaldo, pela característica também de marcar forte, de chegar até o fundo, em que pesa a questão física. Eu acho que ele não suporta fazer isso por muito tempo. Então eu acredito que os 2 pontos devem ser Lucas Braga e Oswaldo. Outro jogador que eu acredito que deve ter a oportunidade com ele é o Fabri, por ter essa capacidade física de baixar o tempo todo, de fechar corredor, enfim, sabemos da maluquice dele, sabemos, das limitações, sabemos. Mas eu acredito que pela parte física ele vai acabar ganhando essa posição. Eric e Léo Pereira acho que ficam mais em desvantagem por conta dessa questão de marcação, de serem jogadores que marquem mais, que corram mais. Então eu acredito que nesse sentido o Vitória vai voltar a precisar de pontas. Na meia, aqui você tem um ponto, porque é o seguinte, com o Rubem Rodrigues, o Carpini ele estava trabalhando com o Rubens por dentro e o Matosinho sendo ponta esquerda. Cabe. Mateuzinho baixando mais, Rubem por dentro, sendo esse meia atacante, cabe.
mas o Rodrigues vai ter que ter intensidade na marcação. Por ser um cara que vem da Europa, pode ser que ele se dê bem em questão de marcação por zona, os conceitos de Carille, a gente pode ver essa formação. Mas acho que inicialmente o Matheus começa como sendo esse meia. E no ataque, aqui a gente vai ter uma briga boa, porque o Carille gosta de ter um centroavante de mais força, de mais referência, um cara mais alto para ter essa bola mais direta. E gosta também de ter um atacante que ataca a profundidade. Renzo entrega essas duas coisas. Kaiser não tem tanto jogo apoiado, um jogo vertical, um jogo de bola aérea, mas entrega a profundidade. Então acredito que aqui a gente vai ter uma briga muito boa entre a camisa 9, entre Kaiser e Renzo. Acredito que Kaiser começa, mas o Renzo vai acabar ganhando essa posição, certo? Então acho que do time deve ser esse aqui. Eu vou deixar o Kaiser, mas acredito que aqui na frente, no centroavante, a gente vai ter uma briga muito boa. Vou deixar o Rodrigues e o Mateuzinho, deixo o Lucas Braga, vou tirar o Baralhas, que eu acredito que não deve ser o titular inicialmente dele. Acabou sendo o Ronald, né? Não. Agora, acredito que ele vai trabalhar numa formação com o Ricardo Hiller e o Ronald. Não acredito que ele vai fazer alterações, estou com base no elenco atual. Viu? Na lateral direita, eu não acredito que ele vai com o Claudinho. Eu acho que ele inicialmente ele vai trabalhar com Cáceres e aí Claudinho vai ter que disputar essa posição para ser esse lateral mais defensivo, para melhorar a questão defensiva dele. Além de defesa, deve ser Lucas Alves e Zé Marcos. E na esquerda, o único lateral esquerdo que a gente tem hoje é Michael Jesus. O Carille não é um cara muito de improvisar. Então não vejo ele colocando o Zé Marcos na lateral esquerda, por exemplo. Mas se o Vitória demorar muito de contratar, eu acho que ele vai acabar fazendo isso, certo? Mas inicialmente eu acredito que ele começa com o Michael Jesus. Eu acho que o time do Vitória em algum momento pode ser esse, pode. Porque você tem questão de suspensão, lesão, momento do jogador. Isso aqui pode gerar rotação, contratação, isso tudo pode mudar. Mas diante daquilo que Carille já trabalhou em outros times, e ele é um cara que trabalha, que os conceitos dele são conceitos que são muito fixos, são conceitos que ele trabalha em todos os times. Você pegar o time dele no Corinthians, campeão, pegar o time dele no Santos, o time dele no Vasco, no Atlético Paranaense, você vai ver os mesmos conceitos. Linha defensiva mais compacta, pontas marcando lateral, time jogando em transição, com a bola um time que não é tão compacto, um time que joga de forma muito intuitiva e com a bola parada relativamente ali boa, que consegue entregar alguns conceitos. Então você vai ver sempre o mesmo padrão, sempre a mesma coisa, e eu acredito que aqui no Vitória deve trabalhar da mesma situação. Aí você vai me perguntar, Ítalo, diante desse cenário, o que é que o Vitória precisa contratar para atender as ideias de Carille e melhorar o nível do time? Vai precisar trazer lateral esquerdo, vai precisar trazer zagueiro, vai precisar trazer lateral direito, volante, ponta, vai precisar trazer 2 pontas. Eu acredito que meia já dá suficiente, vai precisar trazer pelo menos 2 pontas, 2 ou 3 pontas. Centroavante, eu acredito que isso aí vai atender, mas o Vitória vai ter que ir para o mercado para buscar pelo menos aí umas 8, 9 contratações para poder readequar esse time às ideias de Carille. Nada muito diferente do que a gente já sabia, mas com características diferentes. Lateral Barradão, acho muito pouco provável que a gente tenha. Volante, que o tempo todo pise na área, que chegue junto, que aproxime. Acho bem pouco provável que a gente tenha. Volante que fique marcando, que fique pressionando o tempo todo, corra para frente, corra para trás. Acho bem pouco provável que aconteça. Pode acontecer? Pode, mas eu acho pouco provável. E ponta que drible. Se o Vitória encontrar alguém no mercado, é possível que aconteça. Mas de resto, é transição, é linha baixa, é um time intuitivo e segue a vida. Acredito que vai ser esse daí de Carpini. Eu acho que eu consegui passar tudo para vocês do que deve ter de Carpini. Eu acredito que eu consegui passar tudo para vocês. Se eu não conseguir, vocês comentam aí agora que eu vou trocar ideia com vocês.